Ok, meus irmãos, boa noite novamente, a graça e a paz do Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade, os irmãos da igreja já sabem, à nossa série expositiva no livro de Atos dos Apóstolos, para onde quero já convidar você a abrir, aonde nós paramos na semana passada, Atos capítulo 17, onde vamos seguir a partir do versículo 16. Atos capítulo 17, a partir do versículo 16, esta é a nossa 39ª mensagem no livro de Atos. Todas as mensagens anteriores estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Acesse aquelas que você não tenha assistido ou assistiu já, compartilhe, passe adiante. E hoje nós vamos então dar continuidade a esta série expositiva, como é já há vários anos o costume da nossa igreja. Na semana passada, irmãos, nós prosseguimos acompanhando a segunda viagem missionária de Paulo e de seus companheiros, vendo-os chegar com essa equipe missionária nas cidades, especialmente de Tessalônica e Bereia, porque são as quais nós temos os detalhes do que aconteceu lá. Tessalônica e Bereia se localizam na Macedônia, atual território europeu. E eles vão para lá depois da visão que Paulo tem de um jovem macedônio que fala as famosas palavras: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali, nesse caminho, eles passam também por Anfípolis e Apolônia. Em ambas as cidades, Tessalônica e Bereia, eles começam o seu trabalho missionário pela sua prática costumeira, pelas sinagogas, que eram assembleias, lugares para reunião de judeus. E ambas, eles tiveram resultados, mas estes foram maiores, os resultados na cidade de Bereia, sendo que lá os judeus na sinagoga foram inclusive chamados de mais nobres do que aqueles de Tessalônica. Por quê? Primeiro porque eles receberam a palavra com interesse, mas também porque eles conferiram nas Escrituras se a mensagem de Paulo conferia com aquilo que estava escrito. Então, por isso, eles foram chamados de mais nobres do que os de Tessalônica. E ali, meus irmãos, mesmo em meio à oposição, mesmo em meio à perseguição, Deus abençoou e duas novas igrejas surgem, comprovando o tema geral que nós temos visto desde o primeiro dia, desde a primeira mensagem. Vamos lá? Apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. Vamos novamente? Ficou meio minguado. Apesar da oposição, a igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o evangelho da salvação. E assim, meus irmãos, desde os dias ainda da presença de Jesus no começo de Atos, no capítulo 1, até agora, já passado praticamente 2 décadas, o evangelho enfrenta exatamente esta frase, esta colocação aí, mas continua avançando. Hoje, no nosso texto, ainda na segunda viagem missionária de Paulo, nós vamos chegar à famosa cidade de Atenas, cidade que inclusive existe até hoje, cidade localizada hoje no país da Grécia, ok? Para onde, em Atenas, Paulo é levado, por quê? Porque em Bereia haviam judeus que não haviam aceitado a palavra, que estavam conspirando contra a vida do apóstolo Paulo. Então ele é levado pelos irmãos para lá, para salvaguardar a sua vida, a sua integridade física. Em Atenas, novamente, ele encontrará um cenário diferente do que ele havia encontrado em todas as suas viagens, na primeira e agora na segunda. Ele vai ser confrontado, irmãos, com circunstâncias novas, aonde nós vamos ver mais uma vez o evangelho sendo pregado a despeito dessas circunstâncias e mais uma vez o evangelho trazendo resultado. E neste caso em Atenas, ele não vai ter totalmente o seu pano de fundo judaico para se apoiar. Por quê? Era muito mais fácil pregar o evangelho para aqueles que conheciam a profecia ou as profecias a respeito da vinda do Messias, do Cristo, que significa a palavra Cristo, Messias, ou seja, a respeito de Jesus. Em Atenas é totalmente diferente. O cenário é outro, ele é mais gentio, não judeu, ele é mais pagão, certo? E hoje a palavra de Deus, diante desse texto, vai nos ensinar a seguinte grande ideia: a fidelidade à mensagem do evangelho independe das circunstâncias. A fidelidade à mensagem, ou para a mensagem do evangelho,
independe das circunstâncias. O que esse enunciado quer dizer, irmãos? Nós não maquiamos, nós não modificamos a pregação, a palavra, o conteúdo do Evangelho, porque o público-alvo mudou. Não há o Evangelho dos adolescentes, não há o Evangelho dos idosos, não há o Evangelho do operário, não há o Evangelho do empresário. O Evangelho é apenas um. Você pode usar de uma forma de se comunicar diferente, ok? Pode elevar o seu português para os doutores, simplificá-lo para a pessoa mais simples. Porém, o conteúdo do Evangelho precisa estar lá. Você não pode maquiá-lo, você não pode fazer com que ele perca a sua essência, porque perdendo a sua identidade, ele perde também o seu poder. O Evangelho é o Evangelho quando ele contém a sua mensagem, a mensagem que está na Palavra de Deus. Nós vamos começar, irmãos, a nossa caminhada, como eu disse, a partir do versículo 16, e nós vamos ler até o versículo 21, iniciando assim a nossa mensagem dessa noite, ok? Dá uma olhadinha para a direita e para a esquerda, ver se alguém precisa compartilhar da sua Bíblia, ok? Caso contrário, vamos todos ler a uma só voz, Atos 17, 16 até 21. Diz assim a palavra do Senhor: Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. A palavra de Deus começa hoje, meus irmãos, nesse texto, em primeiro lugar, nos ensinando o seguinte: o progresso do Evangelho enfrentará situações espiritualmente desafiadoras. O progresso do Evangelho enfrentará situações espiritualmente, ou você poderia trocar por ministerialmente desafiadoras. Paulo, no nosso texto que acabamos de ler, no verso 16, não chega a Atenas, irmãos, como um turista. Ele não chega ali passando o seu tempo, mas ele chega como missionário. Um comentarista chamado Noel Lyons, diretor inclusive de uma agência missionária que trabalha na Europa, ele disse certa vez o seguinte: a Europa é lembrada por milhões de turistas, mas esquecida por milhões de cristãos. Interessante que ele está falando sobre os dias de hoje, ou seja, a carência, a necessidade espiritual que havia na Europa na época de Paulo, a pobreza espiritual que nós já temos visto aqui nos dias de Paulo, é de novo a realidade do continente que um dia conheceu a Reforma Protestante. Passados 502 anos da Reforma, já vamos para 503 agora em 2020, a Europa é um país paganizado novamente, materialista, humanizado, não no bom sentido da palavra, humanista, e também não no bom sentido da palavra historicamente falando. É um país que tem dado as costas à fé cristã em particular. Curiosamente, tem aberto as suas fronteiras para, claro, necessitados, que estão com a perspectiva de, nos próximos 15 a 20 anos, mudar a demografia religiosa do velho continente. Aquele que um dia foi o celeiro de missões, que foi aquele continente que enviou missionários para o mundo inteiro, e você tem a longa lista de William Carey, Adoniram Hudson e tantos outros, hoje precisa de missionários. Precisa que o evangelho seja pregado lá, tal como era nos dias de Paulo. Bem, tal como Paulo, meus irmãos, mesmo contemplando a beleza de algum lugar, precisamos ter os olhos abertos e o coração quebrantado para a realidade espiritual das pessoas. Às vezes você pode ir em um lugar como hoje é a Europa, primeiro mundo. Você vê tudo funcionando, tudo bonito, tudo mais moderno, tudo mais. Porém, a realidade, olhos abertos, coração quebrantado, que você vai perceber espiritualmente, não poderia ser mais diferente. A Atenas dos dias de Paulo era deslumbrante. Qualquer pessoa que fosse lá ficaria impressionado com a sua arquitetura. Parte dela, preservada até o dia de hoje, continua bonita.
Porém, Paulo percebe espiritualmente que havia ali um problema seríssimo do ponto de vista espiritual. De onde que Paulo tira isso, irmãos? Como judeu, e é claro, nós como cristãos, ele tira do segundo mandamento. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6, nós lemos o seguinte: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Esse é o texto completo do segundo mandamento. Às vezes a gente pensa só, ou lembra só do comecinho, né? Então, enquanto Paulo, judeu, mesmo que cristão agora, passeia por Atenas, aquele cenário de idolatria o deixa, diz o texto, indignado. A idolatria, meus irmãos, de ídolos, ou até mesmo a idolatria de outras coisas na nossa vida, ou até de pessoas da nossa vida, a idolatria rouba o lugar que é unicamente de Deus. A idolatria também, meus irmãos, tira as marcas e as evidências da imagem de Deus em nós. Isso é o que diz o salmista no Salmo 115. Falando sobre os ídolos das nações, ele diz, versículo 4, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar e não emitem som algum com a garganta. Agora, olha o versículo 8. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Alguém que é idólatra, quer seja de uma imagem de escultura, ou como eu disse, que idolatra outra coisa na sua vida, perde o sentido, perde o discernimento, se torna como um ser inanimado, que é a descrição dos versículos anteriores. O Salmo ainda diz no versículo 9, a alternativa: confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Em vez de um ídolo mudo, surdo, que não anda, que não é de verdade um Deus, Israel era convocado a confiar em Deus e nós também. Diante desse cenário que Paulo enxerga, meus irmãos, ele assume uma estratégia em Atenas dupla. No versículo 17, vemos que, por um lado, ele discutia com os judeus e gregos que eram adeptos ao judaísmo, tementes a Deus, é o que significa aí, lá na sinagoga. Por outro lado, a segunda parte da estratégia, ele se dirigia à praça principal de Atenas e discutia com pessoas de um pano de fundo completamente diferente. É importante ver, meus irmãos, que Lucas aqui não registra o conteúdo da pregação lá na sinagoga. Por quê? Pois nós já sabemos. Ele pregava na sinagoga a Jesus através das Escrituras, comprovando que ele era o Messias, que ele era o Cristo prometido no Antigo Testamento. Ele sabia que os seus conterrâneos e adeptos do judaísmo possuíam esse pano de fundo. Agora, no verso 18, ele começa, não detalhou a primeira parte, porque nós já sabemos, a detalhar a estratégia diferente que ele usa com os demais gregos, que não conhecem as narrativas do Antigo Testamento, que nunca ouviram provavelmente falar sobre 10 mandamentos, que nunca leram as profecias de Isaías, de Miqueias, da vinda do Messias. Com esses, a estratégia deles é completamente diferente. E Lucas, o autor de Atos, destaca que dentre esse grupo, em particular, 2 haviam principais: filósofos epicureus e estoicos. E eu peço a sua paciência, porque é importante saber quem é esse pessoal, né? Para a gente não fique assim, que nome bonito, vou botar nos meus filhos, né? José Epicureu e Maria Estoica. Não, tem um significado do que esse pessoal defendia, do que eles procuravam, do que eles acreditavam, né? Os epicureus eram seguidores de Epicuro, um homem que viveu entre 341 e 270 antes de Cristo. Eles defendiam que o fim maior do homem é o prazer e a felicidade. Que lindo, né? Não tanto. Eles acreditavam que esse prazer é alcançado evitando excessos, evitando o medo da morte. Ou seja, não era uma religião para dublê de cinema ou coisa parecida, né? Bombeiro também não. Em busca da tranquilidade e a liberdade da dor e amando a humanidade. Eles acreditavam que, se os deuses existem, eles não se envolvem em eventos humanos. Então você vê, meus irmãos, deixa eu dar uma pausa aqui.
toda a filosofia humana, todo pensamento religioso não cristão, ele tem o toque de Satanás. Não se esqueça, não se iluda. Satanás coloca o seu dedo para distanciar aquela forma de pensar ao máximo do cristianismo, da fé cristã, da pessoa de Cristo, do anúncio da palavra de Deus, ok? Você ouviu o que eu falei por final aqui? Os epicureus acreditavam que os deuses, se existem, não se envolvem em eventos humanos. O que você encontra lá em João capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. É a antítese do que os epicureus defendiam. Então, quando eles ouviram a palavra de Paulo, a filosofia que eles acreditavam durante provavelmente décadas entrava em choque com aquilo que Paulo tinha que anunciar. Agora veja bem, irmãos, o que Paulo vai experimentar aqui não é a única vez que vai acontecer e não foi a única que aconteceu na história. Don Richardson, um missionário, já deve estar com certeza aposentado, ele escreveu um livro chamado Totem da Paz e ele pregou a essa tribo, né, aborígene na Papua Nova Guiné. Já conseguiu penetrar na cultura, ser aceito e tudo mais. Só que ele começou a contar a história de Jesus. E aí, quando ele estava contando a história de Jesus, ele chegou ao ponto, lá no finalzinho, quando ele fala sobre Judas. Quando ele contou o que Judas fez e quem ele era, o povo virou fã de Judas. E ele entrou em parafuso. O que aconteceu? A tribo de aborígenes a qual ele estava alcançando idolatrava a arte da traição. Esse cara ficou 3 anos com Jesus. 3 anos ele ficou engordando, era o termo que eles usavam. E depois, sem nenhum aviso, ele fez isso. Esse é o cara. E ele teve que pedir misericórdia a Deus e dar toda uma volta cultural para poder descobrir aonde ele ia mostrar que não, Judas não era herói coisa nenhuma. Você vê, meus irmãos, a cultura ela é contaminada contra a cosmovisão, a mensagem, a essência do Evangelho e da Palavra de Deus. Esses são os epicureus. Os estoicos, por sua vez, eram seguidores de um homem chamado Zenão, que viveu entre 320 a 250 a.C. E receberam seu nome, né, estoico, por causa que eles ficavam, este homem Zenão, ele tradicionalmente ficava em um portal, certo? Um pórtico, perdão, cujo nome em grego era estoi, portanto, estoicos. Curiosamente, eles rejeitavam a idolatria do culto pagão. Engraçado estar em Atenas, nessa cultura, certo? Onde havia estátuas de Deus para tudo quanto é lado. Eles rejeitavam a idolatria do culto pagão e ensinavam que havia um Deus no mundo. Não necessariamente o Deus que nós conhecemos, mas havia um Deus no mundo. Mas eles eram panteístas, ou seja, panteístas. Tudo é Deus. Isso aqui é Deus, né? As árvores são Deus, o passarinho é Deus, seu cachorro é Deus, eu sou Deus. Tudo é Deus. E esse panteísmo, obviamente, complicava também a mensagem do Evangelho, certo? Agora, eles também tinham uma ênfase na disciplina pessoal e no autocontrole. O prazer não era bom e a dor não era má. Ou seja, eles rejeitavam o prazer e convidavam a dor. Era o contrário dos epicureus. A coisa mais importante na vida para eles era seguir a sua própria razão e ser autossuficiente, diferente a sentimentos internos ou a circunstâncias externas. Certamente, meus irmãos, essas filosofias apenas atiçavam as chamas do orgulho e ensinavam os homens a não precisarem da ajuda de Deus, porque eles se realizavam e se resolviam e alcançavam um determinado tipo de evolução por conta própria. Qual é a primeira coisa, meus irmãos, que esse trecho que nós lemos até agora já chama atenção na nossa vida? Preste atenção. A nossa inclinação natural, a nossa inclinação normal é escolher o cenário, escolher as pessoas mais fáceis para pregar o Evangelho. Se nós estivéssemos exatamente nas circunstâncias de Paulo, é muito provável que vários de nós preferiria ficar lá na sinagoga. É mais fácil, é mais familiar, eu sei o que eles pensam. É fácil conversar com esse pessoal. É difícil conversar com gente que pensa totalmente diferente de nós. Contudo, Paulo, meus irmãos, nos deixa o exemplo de que, tal como ele antes era uma pessoa difícil, tal como ele antes da conversão era uma pessoa improvável, ele não podia ignorar aqueles ali em Atenas perdidos na sua própria sabedoria filosófica. Portanto, meus irmãos, mesmo que seja mais natural para nós buscarmos pessoas mais fáceis para pregar o Evangelho, todas as pessoas precisam de Cristo. Inclusive o seu colega de trabalho chato para caramba.
O seu colega de trabalho que pega no seu pé ou tenta passar você para trás. Aquela pessoa que faz graça, zombaria da sua fé. Então é fácil buscar os que não fazem essas coisas e são mais abertos, mas não é a lição da palavra de Deus para nós. É nesse cenário, irmãos, de ideias antagônicas entre si, desses duas correntes filosóficas, esse cenário de ideias antagônicas para com o evangelho e a fé cristã, que Paulo também pregava. E aí, quando eles começaram a ouvir a Paulo pregar, eles o chamaram de tagarela. É uma palavra curiosa. Essa palavra usada aqui por Lucas é uma palavra rara no Novo Testamento e significa o seguinte: pegar aqui e ali palavras e ensinamentos e depois espalhar como se fossem seus. Tudo isso está dentro dessa palavra. É uma palavra grande em grego. Ele estava chamando de tagarela porque dizia assim: isso aí ouviu alguma coisa por aí e está pregando como se fossem as suas próprias ideias. Ou seja, debochando, desacreditando daquilo que Paulo estava falando. Ou seja, eles desprezavam aquilo que ouviam. E aí diziam também sobre Paulo que ele estava anunciando deuses estrangeiros, porque ele pregava a Jesus e a ressurreição. Bem, essa parte é verdadeira. Ele realmente estava pregando um Deus estrangeiro, né, à cultura e ao povo grego ali de Atenas. Meus irmãos, esse cenário diferente, esse cenário era antagônico, mas Lucas nos registra que Paulo continuava a pregar a Jesus e anunciar a ressurreição dos mortos. Ele não adaptou a mensagem para uma mente filosófica. Ele não modificou, tirou as partes que poderiam, ficar ruins para eles ouvirem e pregou apenas aquilo que seria mais fácil deles aceitarem. Ele manteve a pureza da pregação. Ele não permitiu que o evangelho fosse diluído, adulterado, adocicado, para que as pessoas aceitassem melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é o que você mais vê no dia de hoje. Eu já contei várias e várias vezes a experiência que aconteceu em São Paulo, de uma igreja que convidou um pastor para ser o seu pastor, a igreja estava sem. E na entrevista, disse para ele: pastor, nós tivemos aqui uma pesquisa da nossa demografia aqui, dos vizinhos aqui dos bairros, os bairros ao redor, e nós vimos qual é a camada da população que está aqui ao nosso redor, isso e aquilo e tal, e nós vimos que é um povo com uma mentalidade mais progressiva e isso e uma série de coisas. E aqui nós vimos uma série de palavras que são extremamente ofensivas para esse tipo de demografia. E dentre essas palavras estavam palavras como inferno, pecado, ira. E perguntaram se ele estava disposto, na sua pregação, evitar essas palavras, deixar apenas para as reuniões mais privadas da igreja. Não precisa nem dizer, graças a Deus, que esse pastor disse: eu não sou pastor para a sua igreja. Porque nem Jesus evitou tais palavras. Quando pregava, ele usava a totalidade da sua doutrina e a totalidade do evangelho quando ele pregava. E aqueles que eram alcançados por Deus o seguiam, e aqueles que eram rejeitados por Deus o rejeitavam também. Ele não moldava a sua mensagem dependendo de onde ele pregava. E Paulo está seguindo exatamente o exemplo do nosso mestre. E assim devemos ser nós também. Como nós falamos em outras mensagens em Atos, irmãos, isso não significa uma mensagem agressiva, uma mensagem ofensiva, significa uma mensagem verdadeira. A verdade você não precisa vociferá-la com ira para que ela ofenda. Você pode, com um sorriso e gentileza, falar da realidade espiritual de alguém e, de fato, você já está sendo ofensivo. A verdade ofende, porque as pessoas não querem a verdade naturalmente. Bem, mas será, meus irmãos, que diante desse cenário tão antagônico, tão difícil, vale a pena insistir? Vale a pena teimar com a teimosia dos outros? A minha convicção, meus irmãos, é que sim. E depende unicamente de nós confiarmos, dependermos de Deus. Porque nos versos 19 e 21, os atenienses não rejeitam totalmente a Paulo. Muito pelo contrário, as portas estão se abrindo. Eles levam Paulo a uma reunião, num lugar chamado Areópago, que literalmente significa colina nos ares. E era uma parte noroeste da Acrópole, em Atenas, aonde os conselhos da cidade se reuniam. E agora, claro, sob o domínio romano, esse lugar tinha não mais um poder tão grande de lei, mas era mais para a administração das artes, da religião, da cultura e assim por diante. E ali eles promovem uma reunião, o que é perfeito, né? Quem não prefere um público que senta para lhe ouvir? Eu também, como essa noite. É difícil você debater e um interrompe, um fala uma coisa, fala outra, mas aqui eles sentam em assembleia para ouvir Paulo.
seja, Deus está abrindo as portas, mesmo que eles tenham chamado de tagarela, alguém que trazia as noções que eu via por aí e inventava coisas. Bem, finalmente, meus irmãos, não podemos medir esforço para pregar o Evangelho independente das circunstâncias ao nosso redor. Obedeça, seja criativo, adapte-se, mas não adapte o Evangelho. Pregue exatamente aquilo que ele é, assim como Paulo está nos mostrando no nosso texto até hoje. Portanto, o progresso do Evangelho enfrentará situações espiritualmente desafiadoras. Agora vamos ver o que acontece nessa reunião. Do versículo 22 até o versículo 33, nós vemos Paulo conversando e expondo verdades que eles nunca haviam ouvido na sua vida. Vamos ler juntos, irmãos? 22 até 33. Diz assim a palavra do Senhor. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a vida, dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Em segundo lugar, meus irmãos, em qualquer situação, a pregação deve se apegar às verdades bíblicas. Em qualquer situação, a pregação deve se apegar às verdades bíblicas. Na sequência do nosso texto, no verso 22, temos o discurso, a pregação de Paulo no Areópago. E o primeiro aspecto que ele coloca é a óbvia religiosidade dos atenienses. Paulo usa, meus irmãos, uma palavra bem grande aqui que significa, traduzida por religiosos, temer ou reverenciar divindades ou maus espíritos com dedicação. É isso que significa a palavra religiosos, traduzida em português aqui. Os atenienses, meus irmãos, podem até ter mais prestado atenção à parte de divindades, mas Paulo sutilmente já colocou que eles adoravam de fato a maus espíritos, na forma dos falsos deuses da Grécia. Como nós bem sabemos, não existe Apolo, não existe Zeus, não existe nenhum dos deuses mencionados aqui, não existe Artemis ou Diana e assim por diante. O mesmo quanto à religiosidade pode ser afirmado, irmãos, sobre qualquer ser humano. Todo ser humano, irmãos, mesmo os ateus, são religiosos. Todo ser humano é um adorador. Ou ele está adorando a um único Deus verdadeiro, ou ele vai adorar outra coisa, ou uma ideia, ou uma pessoa, ou mesmo a si próprio. Isto é algo inato do ser humano. É isso que está presente na própria natureza humana. O missionário que eu mencionei agora há pouco, Don Richardson, em seu livro, como eu disse, O Totem da Paz, ele coloca um princípio chamado da eternidade no coração. Ele tira isso de Eclesiastes 3:11, onde Salomão diz que Deus também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade.
Para colocar de uma outra forma, dois pensadores da nossa história moderna escreveram coisas semelhantes que eu resumi em uma só. Um deles é Blaise Pascal, um matemático francês. E o outro é Fyodor Dostoiévski. Meu russo não está tão bom hoje. O que eles escreveram, irmãos? Olha só. Há um vazio com a forma de Deus no coração de cada homem, que só Deus pode preencher através do seu Filho, Jesus Cristo. Unindo o pensamento dos dois em uma só frase, é isso que eles dizem. E isto já era verdade quanto àqueles que ouviam a Paulo. Na ausência de Cristo, eles adoravam e buscavam a Deus que pudessem atender às suas necessidades, certo? E como eu disse, até o próprio ateu, ele adora as suas próprias ideias, ou supostamente o seu conceito elevado da realidade, vendo o religioso como, é claro, alguém inferior. No verso 23, irmãos, Paulo destaca que entre os diversos objetos de religiosidade, de adoração em Atenas, havia um altar escrito, altar ao Deus desconhecido. Por que havia esse altar? Será que alguém tinha tido amnésia e esqueceu o nome do Deus que tinha que escrever lá? De maneira alguma. Os atenienses, meus irmãos, fizeram este altar porque eles tinham medo de esquecer alguma divindade. E esse altar servia como um coringa para todos os deuses, talvez esquecidos. Então, se alguém falasse assim, olha, eu comecei a contar, fiz uma relação, está faltando Deus tal. Alguém dizia, tá não, nós fizemos aqui um altar que era o coringa, servia para qualquer Deus que se esquecesse, né? E espertinhos. Eu acho que eles já tinham um espírito brasileiro, de dar um jeitinho nas coisas, mas cá está a solução deles. E Paulo usa essa artimanha ateniense a seu favor. Mas ele tira, irmãos, o foco do altar, ele não quer falar sobre isso. Ele usa o altar como um pretexto para o seu argumento e coloca o foco no Deus que eles supostamente adoravam, mas não conheciam. Eu diria que Paulo estava proclamando aqueles que eles ignoravam a verdadeira identidade, certo? E aí, meus irmãos, este Deus, versículo 24, Paulo começa a caracterizá-lo. Isso é muito importante, irmãos, porque eles tinham um conceito grego de Deus. Um conceito que era influenciado pela filosofia platônica, por Aristóteles, um conceito completamente diferente do Deus da Bíblia. Então, preste atenção uma coisa importante. Quando você prega o evangelho, você não prega fé, qualquer fé. A fé da palavra de Deus é a fé no Deus da Bíblia, no Cristo da Bíblia. O brasileiro, falamos isso acho que hoje de manhã, não foi? É um ser cheio de fé. Inclusive agora na virada do ano fizeram uma fezinha. Então ele tem fé, nem que seja que vai ganhar na Mega Sena da virada. Só que essa fé, meus irmãos, dos brasileiros, em especial, do homem moderno em geral, é uma fé feita à sua própria imagem e semelhança. Ele inventa uma noção, uma ideia de Deus, e ele crê naquela ideia de Deus. Seria até uma coisa louvável se não fosse inútil, porque Deus não se deixou sem testemunho. Prova para o tribunal. Tudo que precisamos conhecer de Deus está já revelado na sua palavra. Hoje de manhã, na nossa escola dominical, como eu disse na hora dos avisos, nós estamos falando sobre fundamentos da fé. E um dos fundamentos da fé que nós estamos estudando agora, hoje, domingo que vem, são as características de Deus, os atributos de Deus. Você precisa conhecer quem é a pessoa com quem você está se relacionando. Neste caso, pessoa com P maiúsculo. Houve um tempo na história da humanidade que os casamentos aconteciam, ou os casais se casavam no dia que se conheciam, né? Casamento ajeitado. No máximo, um pouquinho antes, certo? Olha, filha, você vai casar com ele, tá? Eu conversei com o pai dele, tá bom? Vai ser tal dia. Acabou. Esse tempo passou, que bom, porque a gente tem pelo menos condição de conhecer a pessoa, quais são os seus pensamentos, ideias, o que eles desejam fazer. Os jovens aqui estão conversando porque querem que isso aconteça com eles. Pode perder a esperança. Já estão dizendo assim, vou falar com meu pai. Por outro lado, meus irmãos, conhecer a Deus aumenta o nosso amor por Ele. Conhecer a Deus aumenta a nossa confiança nele. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito, até aquele dia. Quem disse isso? Paulo, escrevendo a Timóteo. Eu sei
em quem tenho crido. Não adoramos uma ideia, não adoramos um Deus desconhecido, adoramos um Deus imanente, ou seja, que participa da nossa vida, e um Deus que se revela na sua palavra. Portanto, irmãos, Paulo, no versículo 24, já caracteriza a esse Deus como o Criador e Senhor de tudo. É interessante, meus irmãos, porque os deuses gregos, bem como inclusive os deuses também lá de Canaã, e os deuses também da mitologia nórdica, eles eram específicos de algum lugar. Por exemplo, você foi alguns dias no cinema para assistir Vingadores, lá estava Thor, o Deus do trovão. Não venha com ele com água, porque ele não sabe mexer com água, só com trovão. Pastor, mas o trovão já adianta bastante. Você viu o que ele fez lá com Thanos? Mas ele só serve para isso aí. Poseidon era o deus dos mares. Marte era o deus da guerra. E cada um ficava, e Afrodite era o deus da beleza, a deusa da beleza, assim ficava. O nosso Deus é Senhor de tudo. Cuidado para não escandalizar. Do céu e do inferno. Não, pastor, o Senhor do inferno é o diabo. Quem disse isso? Onde está um versículo na Bíblia que diz que ele é Senhor do inferno? Você está lendo demais a historinha do Maurício de Souza. Lá ele é colocado como o grande soberano do inferno. Não, irmãos, em primeiro lugar porque o inferno está vazio, segundo a Bíblia. O nosso Deus é Senhor de tudo, Criador de absolutamente tudo. E é isso que Paulo fala para eles, ele é diferente, porque inclusive ele não habita em santuários feitos por mãos de homens. Olha aí a cutucada, porque o que mais ele havia visto por Atenas eram santuários e santuários, eu ia falar igreja, mas não era igreja, né? Templos feitos para aqueles deuses. Inclusive é interessante, meus irmãos, porque lá em Éfeso, havia uma dessas casas, um desses templos, lembram? Que era dedicado a quem? Diana dos Efésios, ou Artemis, né? Todo deus greco-romano tinha dois nomes, porque quando era só dos gregos, tinha um nome, quando passou a ser dos romanos, adotaram outro nome. Diana, ou Artemis, era venerada em Éfeso, e havia lá um grande templo dessa deusa, falsa deusa no caso, né? Em Jerusalém havia um templo também. Mas sabe qual é a grande diferença, meus irmãos? O templo de Jerusalém, o templo judaico, nunca foi a casa de Deus. Ele mesmo disse, você vai fazer uma casa para mim? Os céus não podem me conter. Então, o templo de Jerusalém, meus irmãos, era um centro da religiosidade judaica, mas não era a casa de Deus. O conceito religioso, espiritual, era diferente dos santuários pagãos, dos santuários, por exemplo, da cultura grega. E aí, meus irmãos, aqui quando ele fala que Deus não habita em santuários feitos por mãos de homens, eu lembrei de outro homem de Atos, Estevão. Em Atos capítulo 7, no final do seu discurso, ele diz: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou, onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? E pouco depois ele é apedrejado até a morte. Paulo continua, meus irmãos, no versículo 25. Ele está caracterizando Deus para os atenienses. Versículo 25, este Deus também não é servido por ninguém, porque ele não necessita da ajuda de ninguém. Ele, por outro lado, se não é servido, ele serve a humanidade dando vida a todos. E essa verdade, inclusive, atrairia os epicureus, que acreditavam que Deus, os deuses, existiam acima dos eventos humanos. Não estavam ainda compreendendo tudo que Paulo estava falando. E aí, meus irmãos, o texto continua e ele vai mostrar paulatinamente quem é esse Deus que ele está pregando. Nossa inclinação, meus irmãos, normalmente é olhar para um texto desse e achá-lo por demais complicado. Mas se você gastar tempo, você vai ver que o que ele está dizendo aqui é, por exemplo, o que nós falamos na escola dominical. Ele está dizendo para um pessoal de outra cultura que nunca ouviu falar sobre Yahweh, o Deus do Antigo Testamento, as características desse Deus. Quem ele é, o que ele faz. E ele não poupa quando ele explica essas características que possa, digamos assim, ofender aos atenienses. Porque no versículo 26, ele bate um pouquinho nesse orgulho. Porque diz que, inclusive, eles de Atenas eram descendentes de um só homem,
ou seja, Adão, que foi criado por este Deus. Ou seja, pessoal, desculpa de Atenas, vocês não são assim tão especiais. Os gregos em geral, meus irmãos, os atenienses não eram exceção, se achavam elevados, acima, especialmente desses romanos. Nem vamos falar dos judeus, então. Paulo aqui coloca assim, todos esses que vocês desprezam, todos esses que vocês, não colocou com todas essas palavras, eu estou estendendo, todos esses que vocês se acham superiores, são iguais a vocês. Viemos do mesmo lugar. Obviamente isso aqui também é um tapa na cara de qualquer racista ou qualquer pessoa que tem pensamento inferior ou pensa de forma inferior para com qualquer um que seja o seu próximo. Versículos 27 e 28, Paulo retoma, depois de dar essa cutucada no 25, toma um tom, no 26, desculpe, toma um tom mais conciliador e revela que Deus fez tudo isso para que ele pudesse ser achado, para que os homens o buscassem, mesmo que apenas tateando, porque ele não está longe. Inclusive ele usa de um poeta deles, um poeta da cultura grega, para dizer que nele nós existimos, vivemos, nos movemos. Ou seja, tudo não é Deus, como pensavam os estoicos, mas ele está em tudo, está em todos os lugares, e ele e todas as coisas dependem desse Deus. E a conclusão, meus irmãos, do versículo 29 é óbvia. Se ele fez tudo, se somos suas criaturas, não podemos fazer Deus em forma de um ídolo. Ele nos fez, mas nós não vamos fazê-lo. Ele não pode existir em forma de uma mera estátua. Paulo agora, é claro, meus irmãos, começa já a pisar, digamos assim, em terreno mais perigoso no seu discurso. Muitas vezes, irmãos, quando nós estivermos pregando as verdades da palavra de Deus, nós vamos pisar, às vezes, em calos. Agora, existe uma maneira de você pisar gentilmente em um calo e tem uma maneira de você dar um chute nele, né? Você pode virar para uma pessoa e, de maneira zombeteira, sarcástica, menosprezar o conjunto de crenças dele, ou de maneira gentil discordar, apontar a verdade da palavra de Deus e deixar que a pessoa faça as comparações e chegue à conclusão, olha, você não está errado no que você está falando. Como inclusive vai acontecer com alguns aqui. Porque, meus irmãos, aqui ele começa a mexer, como eu disse, terreno perigoso, com a idolatria deles. Ele fala, ídolos não são nada, não são nada. Não possui nenhuma aplicação, não possui nenhum significado, porque Deus fez todas as coisas, o Deus que eu estou anunciando a vocês. E esse terreno perigoso aqui, meus irmãos, é interessante porque ele faz de maneira tranquila. Em nossos dias, quantas e quantas pessoas, inclusive que se chamam cristãs, se inclinam diante de falsos deuses, de imagens que não têm poder de lhe responder em nada, e confiam com a sua própria vida, a sua história, a sua família, passando por cima do mandamento que diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, e etc. Contudo, irmãos, a idolatria do homem foi revelada por Deus, como diz o versículo 30. Foi revelada e foi demonstrada por Deus. Contudo, Deus, diz o texto, foi paciente com a ignorância deles. E agora ele dá a oportunidade. Mas é interessante, irmãos, que nessa oportunidade o versículo diz que Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Ele não faz um discurso bonitinho, ele não faz um discurso agradável, é uma palavra de ordem. Ele ordena que o mundo se arrependa, que o mundo volte atrás dos seus objetivos, dos seus pensamentos. E nesse ponto do seu discurso, Paulo introduz algo bem distintivo da cosmovisão cristã, do pensamento cristão. No versículo 31, ele diz, Deus irá julgar o mundo. Pode pesquisar. Você não vai encontrar em nenhuma outra fé, em nenhuma outra crença, em nenhuma outra religião, que apresente Deus de maneira tão severa assim. Contudo, verdadeira. No credo apostólico, irmãos, que muitos conhecem, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu, Criador do céu e da terra, assim por diante. Diz o texto que esse Cristo subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Eu falei hoje de manhã que em uma conversa virtual, a pessoa não aceitou aquilo que eu coloquei da palavra de Deus e disse, este não é o Cristo que eu acredito. Como eu disse agora há pouco, ele fez um Cristo à sua própria imagem e semelhança.
Ele fez um Cristo a seu bel prazer, a seu gosto. E a pergunta que você pode fazer a uma pessoa que vier falar, olha, eu discordo do que você falou, porque esse não é o Cristo que eu acredito, você começa a perguntar algumas coisas incômodas sobre Jesus. Pergunta a ele, você acredita que Jesus é capaz de ira? E aí você mostra o texto onde Jesus se irou com os pecadores. Você acredita que Jesus é capaz de palavras duras? Como, por exemplo, ai de vocês, fariseus hipócritas. Você acredita que Jesus julgará as pessoas ou ama todo mundo e vai aceitar todo mundo? Porque o texto que a gente acabou de falar, fala de um Jesus que virá para julgar vivos e mortos. Esse julgamento, meus irmãos, não vai ser de mentirinha. Não vai ser para cumprir tabela. Não vai ser como os últimos jogos do último Campeonato Brasileiro. É para valer. Pessoas serão justificadas, inocentadas, e pessoas serão condenadas. Não é para fingir. Mas a nossa sociedade e o homem de hoje vê um Deus que ele, no máximo, consegue conceber. Não, tudo bem, mas ele se refere aqui aos estupradores, aos genocidas. Nesse que a palavra de Deus diz. Em João capítulo 3... João registra as palavras de Jesus que diz, quem tem o Filho, referindo-se a Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida, mas tem um complemento. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Perceba, meus queridos, que o padrão não é se você é um bom ateniense ou você é um mau ateniense. O padrão é, você está ouvindo essa mensagem, você aceita o Cristo dessa mensagem ou não. Você se entrega a sua vida ao Cristo dessa mensagem ou não. Esse é o padrão em que Deus usa para dividir a humanidade, a sua direita e a sua esquerda, como inclusive ele fala. E aí Paulo, como eu disse, meus irmãos, introduz algo que eles não estavam acostumados. Um Deus que virá para julgar. Mas aí a coisa fica mais complicada, porque Paulo está encaminhando no seu discurso para focalizar em Jesus. E quando vai falar de Jesus, antes ele fala que este Deus, que julgará vivos e mortos, vai fazer isso através de um homem que ele designou. Ele destaca primeiro a humanidade de Jesus. E diz que esse homem que ele designou, diz o texto, ele o ressuscitou dos mortos. E aí a coisa complica. Aqueles que certamente já estavam resistindo à palavra de Paulo desde o começo, começam a rir dele e a zombar dele. Porque viemos e convenhamos, né? A promessa de que alguém vai sair da morte para a vida, e eu estou me referindo à morte física, não é fácil de se aceitar, especialmente numa mentalidade racional. Morto é morto. Com raríssimas exceções, como por exemplo um mergulhador, eu vi a história agora, ficou 30 minutos no fundo do oceano com a temperatura de 5 graus. Graças a Deus foi resgatado e está bem com vida e já voltou a trabalhar. Então ele não morreu de fato. Tiradas essas exceções, morto é morto. Mas nós temos, meus irmãos, uma mensagem que diz, sexta-feira, morto, domingo, vivo. E esse que sexta-feira estava morto e domingo está vivo, promete a todos os seus seguidores que já passaram da morte para a vida. E essa mensagem que para mim e para você é tão maravilhosa, tão querida, tão cara, não caiu bem aos ouvidos dos atenienses, pelo menos de uma maior parte deles. E aí tiveram duas reações. Como eu disse, uns zombaram. E outros disseram, depois a gente ouve isso aí de você. Eles não quiseram dar o braço a torcer, de deixar de zombar como os outros, talvez. Mas também de deixar de voltar a ouvir aquilo lá. Porque era algo, como eu disse, que eles nunca haviam ouvido na vida. Antes de nós continuarmos, irmãos, o próximo ponto tem apenas um versículo. Eu queria deixar duas ideias aqui conosco. Cristãos e não cristãos respondem muitas vezes com essas duas mesmas atitudes do final do nosso texto. Em lugar de se render ao que a palavra fala, reagem com zombaria. Ou, por outro lado, decidem pensar um outro dia. Querido, essa noite, meu querido irmão em Cristo, ou você que ainda não tem certeza da sua salvação, eu quero dizer de todo o coração que essas duas respostas são péssimas escolhas. Elas são péssimas escolhas, em primeiro lugar, porque você está deixando para amanhã uma decisão que você precisa hoje,
que é conhecer a Cristo. E segundo, porque ela despreza a palavra que você está ouvindo. Então, meu irmão, se Deus está nessa mensagem lhe incomodando em determinada direção na sua vida espiritual, sobre algo que você precisa mudar na sua vida espiritual, atenda a palavra no dia que se chama hoje. É claro que eu não acho que você vai zombar da palavra conhecendo a Cristo, mas também não diga, Senhor, depois eu penso nisso. Eu tenho outras coisas para me preocupar. Saiba que Deus, com absoluta certeza, deseja, queridos, que nós saiamos deste culto hoje, 5 de janeiro de 2020, com resoluções, com decisões pessoais. Sair daqui, talvez você vai lanchar com os amigos, você vai jantar, mas sair daqui, Senhor, eu não esqueci o que eu prometi para o Senhor lá no culto, não. Eu entendi a tua palavra. Eu entendi a confrontação da tua palavra e eu não vou ser como um grupo de epicureus e estoicos no Areópago em Atenas. Eu vou responder a tua palavra como ela me falou. Um povo aqui, meus irmãos, que Paulo está pregando, em segundo lugar, é um povo altamente intelectual, aos olhos humanos. Com certeza também é um grupo difícil de convencer de forma contrária aos que pensam. Mas, curiosamente, Paulo pregou a eles exatamente os tópicos, olha só, arrependimento do pecado, retidão, justiça e julgamento. Ele julgará o mundo. As mesmas áreas em que Jesus disse que o Espírito Santo convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu não acredito em coincidências. Eu acredito que Paulo conhecia o discurso de Jesus lá no Evangelho de João. Ele usa esse discurso, esse ensino de Jesus como seu roteiro e se mantém fiel à mensagem. Querido, sabe por que ele faz isso? Porque ele é confiante de que a mensagem de Jesus é mais poderosa do que a sua. Ele não fica ali e diz assim, olha, um dia eu estava indo para Damasco, e não conta o seu testemunho pela enésima vez. Ele confia no Evangelho e na pregação que Jesus já nos deixou. Pastor, mas às vezes assim eu fico... A minha dificuldade é porque eu vejo quem está à minha frente, aquela pessoa ou pessoas, e eu tenho dificuldade que eles vão aceitar aquilo que eu vou pregar. Querido, deixa eu lhe colocar bem claro. Naturalmente, o natural da pessoa é não aceitar. Você está chamando a pessoa de pecador, com a melhor gentileza do mundo, mas é isso. De que ela precisa mudar, de que ela precisa se arrepender dos seus pecados, porque Deus vai julgar a todos nós, inclusive a nós. E só seremos salvos desse julgamento através dos méritos de Cristo. E você queria que ela aceitasse isso com um sorriso no rosto? O homem natural não quer isso. Os atenienses não queriam isso. Mas quer ver só? Vamos ler o versículo 34 e ver o que acontece depois de todo esse cenário aparentemente contrário a todos os esforços de Paulo. Diz assim a palavra do Senhor, todos juntos, versículo 34. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, segundo a vontade de Deus, os resultados ocorrerão em quaisquer situações. Segundo a vontade de Deus, os resultados acontecerão em quaisquer situações. O texto diz, queridos, que não foi um enorme avivamento, como as pessoas gostam de ficar falando, né? Olha, multidões estão se convertendo. Será? Será que é realmente o evangelho que está sendo pregado? O ponto é que, diante da pregação de Paulo, ao meu ver, magistral, perfeita, ele tem os resultados que Deus soberanamente decidiu ali naquele lugar acontecerem. Para um grego, irmãos, era absurdo acreditar que um homem morto poderia ser ressuscitado da sepultura e viver para sempre. Então, como nós vimos no final do trecho anterior, nos versículos antes do 34, alguns deles zombaram de Paulo do seu discurso. Outros, com mais discrição, disseram que queriam ouvir Paulo novamente depois sobre esse assunto. E aí eu pergunto, irmão, será que Paulo fracassou? De jeito algum. Como resultado da sua pregação fiel à mensagem do Evangelho, alguns homens se tornaram seguidores de Cristo e creram, incluindo, para deixar bem claro, um homem chamado Dionísio, membro do Areópago, ou seja, uma pessoa de
influência, membro do conselho que se reunia ali, e uma mulher de nome Dâmaris, e outros que não são identificados. Irmãos, quando nós comparamos os aparentes, escassos, poucos resultados em Atenas com, por outro lado, as grandes colheitas que aconteceram em Tessalônica e ainda mais em Bereia, humanamente nós somos tentados a concluir que o ministério de Paulo foi um fracasso, praticamente um fracasso nesse lugar. Porque nós estamos analisando do ponto de vista humano, estatísticas, números, mas isso, é claro, seria uma conclusão precipitada, seria uma conclusão errônea. Porque quando a palavra de Deus é pregada, Deus chama aqueles que Ele já tem destinado para a vida eterna, como nós lemos inclusive no livro de Atos. Quando Paulo chega para pregar posteriormente, vamos chegar nesse texto ainda, irmãos, em Coríntios, antes de Paulo pregar, porque Paulo está debaixo da pressão do ministério, das dificuldades, apedrejamento, açoite, para animar Paulo, Deus antes vira para ele e diz: Paulo, tranquilo, tenho muito povo nessa cidade. É com essa certeza, irmãos, que eu e você pregamos na nossa Tessalônica, na nossa Bereia, na nossa Atenas. Pouco importa qual é o cenário. Pastor, mas lá na faculdade o pessoal não quer nada com Deus. Lá no trabalho o pessoal não quer nada com Deus. Na minha família o pessoal não quer nada com Deus. Como eu já falei 1 milhão de vezes, irmãos, este é o status quo, este é o default, esse é o padrão do ser humano. Romanos capítulo 3. Não há um justo, nem sequer um. Não há ninguém que busque a Deus. O ser humano moderno está buscando uma noção de Deus para preencher o vazio do seu coração, como nós acabamos de ilustrar nas frases desses dois pensadores. Cabe a mim e a você, meus irmãos, apresentar a pessoa, o caráter do verdadeiro Deus e do seu Filho, Cristo Jesus. E deixar com que o Senhor, o Espírito Santo, convença os corações do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, meus irmãos, encerrando hoje, a fidelidade à mensagem do Evangelho independe das circunstâncias. Preguemos na nossa Atenas. Preguemos na nossa Bereia, na nossa Tessalônica. E aonde quer que seja. E vamos confiar de que o Senhor irá chamar os seus eleitos para aqueles a quem Ele já tem preparado para o encontro meu e seu, para a pregação do Evangelho. Amém, igreja? Porque é assim que Deus tem feito com que, mesmo na oposição, a Igreja de Cristo possa crescer triunfante, proclamando o Evangelho da salvação. Oremos. Deus querido, fortalece a obra das nossas mãos pela Tua graça, para que possamos, ó Deus, ir com ousadia, com confiança, não em nossa capacidade de argumentação, mas no poder do Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, no poder do Teu Espírito de convencer homens e mulheres e tirá-los das trevas para a Tua maravilhosa luz. Dá-nos o começo de ano, ó Deus, onde estejamos motivados por este livro maravilhoso que Tu preservaste para começar a contar a história nossa, a história da Tua igreja. É o que pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém.